Muito bem, amados, estamos chegando ao nosso 17º encontro tratando do livro de Apocalipse. No encontro passado, nós vimos o quarto capítulo e nós vimos Jesus chamando a João para subir, que Jesus ia mostrar para João as coisas que devem acontecer, as coisas que hão de acontecer, futuro, as coisas que ainda vão acontecer. Então nós encontramos João em espírito, diante do trono de Deus, tendo uma visão e tentando descrever para nós, com suas poucas palavras, aquilo que ele estava vendo. Difícil, né? Então ele fez o que podia para deixar para nós o que nós realmente precisamos saber. Então ele viu o trono de Deus, nós vimos a descrição do trono de Deus no capítulo 4, a visão do Senhor com muito brilho, com muita luz. Ele viu também 24 tronos ao redor do trono de Deus e 24 anciãos sentados neste trono. Ele viu 4 seres viventes, um semelhante a leão, outro semelhante a novilho, outro semelhante a homem, outro semelhante a águia. São as palavras que ele conseguiu usar para descrever aquilo que ele estava vendo. João não tinha as palavras certas para descrever o que estava acontecendo, mas ele escreveu o que pôde. E ficou evidente que tudo que ele estava vendo cultuava a Deus, prestava honra, glória a Deus. O importante é isso, saber que tudo que está ao redor do Senhor rende constantemente sem cansar. Glórias e honras ao Senhor. O Senhor é soberano, ele está no trono. Ele tem o passado, o presente e o futuro em suas mãos. E assim nós chegamos ao quinto capítulo. Nesse quinto capítulo, o Senhor Jesus Cristo, glorificado, continua mostrando a João em espírito e, vamos botar assim, consequentemente a nós, as coisas que devem acontecer. Não são o que já tinha acontecido, na verdade, nem o que estava acontecendo, mas as coisas que devem acontecer. É como se fosse aquela visão antecipada do que vai ser o nosso futuro. É assim que a gente pode entender. Então, no capítulo 5, no verso 1, começa assim: João escrevendo, João está falando que viu, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora e de todo selado com 7 selos. Então, a primeira visão que João está tendo aqui é que aquele que está sentado no trono tem na mão direita um livro. É comum para nós hoje, homens do século XXI, quando fala em livro, imaginar o livro que você tem em casa, que você tem nas suas mãos, tem na estante. Mas naquele tempo de João não tinha esse tipo de livro, papel, imprensa, nada disso. Eram rolos de pergaminhos, eram rolos ou de papiro ou de pele de animal, eram rolos, era escrito em rolos. Então, quando a João está tendo a visão na mão do Senhor, ele está vendo a visão de um rolo, não de um livro tipo brochura, essas coisas que nós temos em casa, mas um rolo. E esse rolo está fechado, lacrado, com 7 selos. Então, esta é a visão que João está tendo. Não é um livro comum, mas é um livro especial. É um rolo especial. Nesse rolo está escrito a história da humanidade. Esse é o livro da história da humanidade que está escrita, selada nas mãos de Deus. Em outras palavras, tudo o que já aconteceu, tudo o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. E o que ainda vai acontecer já está selada, escrita pelo Senhor, está em suas mãos. Existem os deístas, aquelas pessoas deístas que acreditam que Deus criou o mundo e deixou o mundo por sua própria conta. O mundo seguindo o seu curso natural. Mas o que João viu e está nos mostrando agora deixa bem claro que tudo já está escrito nas mãos de Deus. Ele conhece muito bem o começo, o meio e o fim. Aí João escreveu para a gente assim no versículo 2. Versículo 2. Vi, João está escrevendo, vi também um anjo, e não é qualquer anjo, é um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então já está vendo naquela cena, aparece agora um anjo forte, segundo João, que está gritando: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem? Vejam só as palavras de João. Olha o que João escreve. Ora,
nem no céu, nem na terra, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha só, dá-nos a entender que um anjo forte está fazendo uma pergunta e ninguém é capaz de responder. Que ninguém se julga digno de pegar o livro das mãos de Deus e quebrar seus selos. Ninguém. Nem Gabriel, nem Arcanjo Miguel, nem os patriarcas, ninguém se voluntaria naquele momento para levantar e ir lá pegar o livro e abrir os selos. Então João, em espírito, vendo que aquela impossibilidade, ele começa a chorar. Aí ele chora. Olha no versículo 4. E eu chorava muito. Não é chorava muito. Por quê? Ele responde, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O livro estava selado. Mas pelo que tudo indica, precisava ser aberto. O choro de João dá a entender para a gente que esse livro que está selado, ele precisa ser aberto, ele tem que ser aberto. Então João está chorando porque esse livro tem que ser aberto, não há quem possa abrir, não há quem consegue abrir, então ele cai em choro. Veja só, mas no meio dessa situação, houve-se uma palavra de consolo. Olha o versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Uma palavra de consolo de um ancião, não chora. Tem sim quem consegue, quem pode, quem tem esse poder de pegar esse livro e abrir. Ele é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. É Jesus, o Cristo, que venceu. Ele é o único que pode fazer isso. Mas interessante que esse João que escreve o livro de Apocalipse, escreveu para a gente lá no Evangelho, capítulo 10, verso 30, as palavras de Jesus que dizia, eu e o Pai somos um. Uau! Então aquele que está sentado no trono, ele fala, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ó, Deus nos criou e apesar dos nossos pecados, Ele mesmo nos ofereceu a salvação e eternidade ao seu lado. Ele se fez carne, tabernaculou entre nós e como um cordeiro sem mácula, perfeito, se deixou imolar. E com seu sangue trouxe de volta para si homens e mulheres santas de todas as raças, tribos, povos e nações. Essa é a verdade do Evangelho que João escreveu para a gente. Então ele coloca no versículo 6. Então vi. Aonde? No meio do trono. Aonde? No meio dos 4 seres viventes. Entre os anciãos. Ele viu no meio do trono, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. João novamente tentando descrever para nós aquilo que via com as suas poucas palavras, com o seu mínimo vocabulário. Ele tenta descrever para nós a visão que ele está tendo. Ele está vendo no meio do trono, no meio dos anciãos, no meio dos 4 viventes, como fosse um cordeiro que teve morto. E tem mais, olha a visão que ele tem. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são, segundo João, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então ele está vendo a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está vendo ali o que nós chamamos de Trindade. O Espírito Santo de Deus, o Filho como Cordeiro e o Senhor no trono. Aí versículo 7. Esse Cordeiro veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele pode, ele tem poder. Então foi lá e pegou o livro. Versículo 8. E quando tomou o livro, ele pegou o livro, ainda não abriu o selo, só apenas pegou o livro, apenas o ato dele pegar o livro. Olha o que acontece. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Lembra no capítulo 4 que eles se prostravam diante do trono? Agora eles se prostram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, que sobem como cheiro agradável até o trono do Senhor. Versículo 9. Entoavam um novo cântico, dizendo,
digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. Então ele falou nesse cântico, maravilhoso, João está ouvindo e está escrevendo para nós, que digno é o Cordeiro de abrir os selos, porque ele foi morto, e com preço de sangue, comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10. E para o nosso Deus, é para Deus que constituíste essas pessoas, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Uau, aqui está uma palavra forte. Está dizendo que essas pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo, que foram tornadas reino e sacerdotes para o Senhor, reinarão sobre a terra. Não é sobre o céu. Olha, não é sobre o céu. Aqui desmistifica um pouco aquela ideia de que nós vamos para o céu. Aqui está dizendo que essas pessoas que foram compradas com preço de sangue vão reinar como sacerdotes na terra. Na terra. Vejam só que visão maravilhosa, olha que visão maravilhosa que João teve das coisas que devem acontecer. E acredito eu que nós tomaremos parte deste culto. Vou repetir. João está tendo visões, está escrevendo para nós. E essa visão que ele tem agora, eu julgo maravilhosa. E eu creio sim que nós faremos parte desse momento. Eu creio que nós, cristãos remidos, regenerados, justificados pelo sangue do Cordeiro, nós tomaremos parte desse culto. Olha só, versículo 11. Vi e ouvi uma voz. Uma voz. De muitos anjos, uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Eu acredito que João está vendo aqui um grande coral. E olha só, versículo 12, esse coral está proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Esse grande coral, que eu acredito que nós tomaremos parte dele, porque isso aqui é as coisas que hão de acontecer, está dizendo que digno é o Cordeiro, digno é Jesus Cristo, que ele morreu, ele é digno de receber glória, riqueza, honra, poder, louvor pelos séculos dos séculos. Agora, olha só o versículo 13. Presta atenção no versículo 13. Então, ouvi que toda criatura, a palavra é toda criatura, que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar. Toda criatura que há no céu, na terra e no mar. E tudo o que neles há. Estava dizendo, olha só, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então dá a impressão que são dois corais. O primeiro com milhões e milhões e milhares e milhares. E o segundo agora de toda a criatura, toda a criação, todos os que estavam no céu, na terra, debaixo da terra, sobre o mar. O que eu quero pensar com relação a isso é que quem não confessa Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora, nesta vida, enquanto está vivo, terá que confessá-lo neste momento. Porque esse momento o Senhor está falando para a gente, através de João, que todos, quer estejam vivos, mortos, todos vão ter que confessar o Cordeiro de Deus. Resta saber de onde você, ou eu, ou nós, vamos fazer essa confissão. Porque alguns vão confessar do céu, outro da terra, outro debaixo da terra e outro do mar. Não importa se você estiver na terra, no mar, no paraíso, no Sheol, no Tártaro, no Hades, no Guiena, não importa onde você vai estar, isso não importa. O que está dizendo aqui é que de onde você estiver, você vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Nesse momento que vai acontecer, toda a criação vai ter que se render ao Senhor e ao seu Cristo.
todos vão ter que se render e dar louvor e honra e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tudo. Pelo que se lê, olha, pelo que se lê. Então, está lendo essa parte do Apocalipse, essa parte não nos dá a entender que quem estiver no Guiena ou no Tártaro vai poder sair de lá e vir até diante do trono para render graças. Mas sim que mesmo estando lá, no Guiena, no Tártaro, onde for, você vai reconhecer que o Senhor Jesus é o Cristo. Mas não quer dizer que você vai sair de lá. Mas toda a língua confessará, todo joelho se dobrará diante daquele que era, que é e que há de vir. Todos. Faça isso agora. Não deixa perder essa oportunidade. Confesse Jesus Cristo o Senhor para a honra e glória de Deus Pai. Aí ele vai terminar dizendo o seguinte, no versículo 14. E os 4 seres viventes respondem amém. Também os anciãos se prostram ou prostravam-se e o adoravam. Não espere chegar esse dia, esse momento para se render ao Senhor. Esse momento vai chegar. É a palavra do Senhor que vai se cumprir. É o livro que vai ser aberto, que está a consumação da nossa existência. É ali. Esse dia está lá. Então não espere esse dia chegar para fazer o que você pode fazer de melhor por você mesmo. Se render ao Senhor e ao seu Cristo. Esse momento vai chegar. E vai ser muito melhor e muito mais fácil para quem estiver remido, lavado, regenerado pelo sangue do Cordeiro. Vai ser muito mais fácil, muito mais gostoso, pode acreditar. Vou parar por aqui, peço a Deus que continue nos abençoando e nos ajudando a entender e a estudar a sua palavra. Fiquem todos com Deus, até breve.